CAT, na sua essência, ela é uma associação de empresas de base tecnológica, né, aqui de Santa Catarina, então a Associação Catarinense de Tecnologia. Bom, o BRDE, ele é o Banco de Desenvolvimento aqui da região Sul, então ele está presente né, no Paraná, no Rio Grande do Sul e aqui em Santa Catarina. E a gente já tem uma parceria, né, a CAT BRDE, a princípio, anteriormente, mais uma parceria de visibilidade, de realizar alguns eventos em conjunto. Mas ano passado surgiu essa oportunidade da gente rodar uma edição do BRD Labs, que é um programa que já acontece nas regiões, né, ali do Paraná e Rio Grande do Sul, com atores locais, e aqui em Santa Catarina não existia, né? E tendo em vista que a CAT era um principal, né, ator, né, que fomentava as startups aqui no estado, e mediante também a nossa prévia parceria, eles nos procuraram para a gente desenvolver um programa juntos, né? A gente queria muito que fosse um programa não somente de capacitação e que você fosse lá e acessasse só mais um conteúdo. Então, essa era a premissa principal, né? Esse é algo muito hands-on, que aliasse ali nos encontros algo teórico mais prático, né? E assim foi, né? Então, a gente desenhou ali uma jornada, né, de conteúdos, né, aliados a ferramentas, né, que eles iam entregando, né, e preenchendo. Então, eles já saíam dos encontros ou das mentorias coletivas já com um processo estruturado, uma ferramenta prática para já colocar para rodar, né? E algo que, consequentemente, também, né, por isso que a gente aliou também ali a parceria, né, do Inside Academy, para ser algo também que eles usassem para capacitar as suas equipes também. Então, eles poderiam assistir novamente os conteúdos e a plataforma ela possibilitou também muito o senso de comunidade entre os participantes. Então, quando você pensa, né, foram 100 startups, é uma comunidade muito grande, né? Como gerenciar isso tudo, né? E foi muito legal porque as trocas entre as startups, elas ultrapassavam os encontros online e as mentorias coletivas. Ali, né, possibilitavam um ambiente realmente de troca relacionado àqueles temas que a gente tratava. Então, esses foram os principais pilares, e a ideia era passar desde o conteúdo mais básico ali, né, tipo, definir a sua persona, né, seu perfil de cliente ideal, até, né, processos muito mais avançados, né, de olhar para que ferramentas e que estratégias. Então, até porque a gente tinha empresas de perfis muito diferentes de níveis de maturidades, né, de nível de maturidade. Então, essa foi a premissa principal, né, foram os workshops, né, com as ferramentas e mais a comunidade que a gente conseguiu gerar. Como fazer um programa que fosse inclusivo, né? Eu acho que esse foi o principal desafio, então por isso que a gente muitas vezes pensou em trazer conteúdos mais básicos a conteúdos um pouco mais sofisticados para, né, que, por exemplo, uma startup, mesmo que ela está no começo, né, no início da sua jornada, ainda nem tem, às vezes, sua equipe comercial, equipe de vendas, mas que ela saiba o caminho que ela tem que percorrer, e o contrário também, né, empresas que estavam um pouco mais maduras, que pudessem revisitar também assuntos que elas julgavam já estruturados, mas para ver se é isso mesmo. Qualitativamente, né, muitas deram muitos feedbacks, então quando a gente olha o próprio NPS do programa, né, um NPS super significativo aí, se eu não me engano, a última medição a gente ainda tá aplicando, né, deixou o formulário ainda aberto, mas estava perto de 90, né, um NPS geral do programa. Então, ter uma percepção de valor nesse grau é porque, de fato, o programa gerou, né, mudanças e gerou impacto. E os depoimentos também, a gente via, né, alguns cases, né, de empresas que conseguiram do zero estruturar algo, montar seus times comerciais. Então, a gente teve depoimentos de empresas que estavam, né, há meses, né, sem vender, ou estavam muito desfocados e atirando, digamos que assim, atirando para todos os lados, e em pouco tempo de programa conseguir reverter isso e gerar uma escalabilidade de vendas. Isso, para mim, é um exemplo muito claro do quanto o programa foi significativo, né?
a gente viu através do diagnóstico, né, foi feito esse diagnóstico inicial e final, os impactos que o programa conseguiu gerar. Então, tanto em vendas, né, processos e estruturação de times, eu acho que foram os principais aí que a gente conseguiu captar. Trazer Inside, né, como um parceiro externo no assunto, traz muita robustez. Eu acho que isso foi fundamental, né? Eu acho que é super importante, principalmente porque a gente tratava ali de temas muito específicos, né? Muito, muito no detalhe do detalhe. Então, eu acho que isso fez total diferença, né? Trazer esses conteúdos ali muito específicos, bem nichados, muitas vezes, né? Com muita clareza, e também toda a bagagem, né, ferramental, então não é só teórica, né? Todas as ferramentas, a estrutura da Insight também que foi envolvida, né? Tanto a equipe, né? Não só você, né, Rafa, mas toda uma equipe por trás que, né, esteve ali ajudando a gente a co-criar, acompanhar, a rever ali o que a gente poderia melhorar ao longo do processo, que isso foi super importante. E eu acho que esse também é um outro ponto, né? Eu acho que não foi uma parceria de fornecimento, eu acho que foi uma parceria de cocriação mesmo, né? Então, isso eu acho que é um ponto muito forte da Inside nesse sentido, que a gente tem essa liberdade mesmo de ir ajustando o processo conforme ele vai acontecendo, né? É, então, acho que esses foram os pontos super importantes que fizeram toda a diferença, né? E até um outro ponto que a gente também não estava tão previsto, mas eu acho que no fim virou algo muito relevante, que é essa parte dos dados mesmo, né? Esse mindset data-driven que a gente foi implantando ao longo do processo. Então, a gente o tempo todo olhava, né, como é que foi primeiro, começou lá no assessment, né, no diagnóstico inicial, como é que foi, como é que estavam os números, como é que estava o nível de engajamento, que empresas estavam desengajadas, quem estava entregando ou não as coisas, né, e depois o diagnóstico final, para a gente realmente medir o impacto. Então, isso tudo tangibiliza muito, assim, eu acho que quando a gente fala até assim, vamos pensar uma outra edição, ter esses dados faz total diferença, porque a gente tem com clareza, né, o impacto que o programa gera. Então, eu acho que esses foram alguns pontos bem, bem chaves, assim, para garantir o sucesso desse programa.